cada pergunta, a cada questionamento, porque esse é o nosso Café com Coragem. O objetivo de fortalecer sempre aí a nossa imunidade. E fortalecendo a imunidade é aumentando então o nosso conhecimento. Por isso que a gente pede sempre que qualquer dúvida, por favor, sempre se coloque à disposição, tá? Não carregue dúvida para lugar nenhum. Não externe sempre a tua dúvida, mas pergunte realmente, mande suas perguntas que para nós vai ser sempre uma grande bênção, tá bom? Então, bom dia, sempre com muita alegria, pastor Nizete, a hora que você tiver condição, aí você já pode entrar para cá e você venha para somar com a gente aqui. Hoje, bastante amigos aí de perto, de longe, pessoas aí do céu, pessoas de Deus, que estão participando conosco, com certeza pessoas que vão ajudar demais na contribuição do reino de Deus aqui nesta terra, aqui nesta cidade, ok? Bom dia, meu amigo, tudo na bênção com você? Tudo tranquilo? Ah, é, pastor Nilzete? Então, o quê? Deixa eu ver. Hum, acho que o meu sumiu aqui, pastora. Então, nós estamos com 10 horas e 4 minutos. Espera aqui. Agora sim. Adicionando. Conectando. Olha. Mas ele tá de cabeça, Bi. Agora Coloca pronto. do jeito que ele vai ficar Agora, de cabeça. agora mostrou as bonecas dela aí, Gabi. Agora mostrou as Aí, bonecas agora dela. sim, né? Ah, Agora sim. agora sim. Aí. Não é porque Maravilha. colocamos o celular aqui, mas aí você ficou deitadinho. Aí tivemos que arrumar direito Todo aqui. mundo foi entrando todo mundo foi entrando e viu você deitado aí. Daqui a pouco aquelas bonecas que você dormiu junto com elas aí, aquecendo a noite. Tá tudo bem Ah, aí, pastora Thaí? Bom dia. bom Shalom. dia. Shalom, Tá me pastor vendo Nizete. Como é que direitinho está? aí? Tudo bem? Estamos Eu vendo tô bem, graças direitinho. a Deus. Aqui tá fazendo um pouquinho de frio. Desde ontem tá chovendo. É, Eu não vi quanto, exatamente, mas eu acho que tá uns 22 graus hoje aqui. 20 a 22 22 graus? graus. Tá É. frio? Ai, ai, ai. Friozinho, friozinho, Tá assim. tranquilo, né? Friozinho. 22 graus, tá tranquilo, né? Se bem que pro baiano 22 graus acaba sendo pouco, né? 22, baiano Sim, tá mas estava acostumado. fazendo friozinho gostoso. Eu nunca vivi esse tempo É, aqui né? na Bahia, né? Assim, um tempo gostoso, um tempo com esse friozinho. Nunca desfrutei, não, desse tempo bom, assim. Foi a primeira Que bem. vez que eu vim e tá gostoso o tempo. Tá gostoso, né? Que bom. É, a Sim, pandemia pelo menos proporcionou um tempo bom aí para a pastora aí descansar e ficar com a é. família, né? Disse que Pastora todas as Elis, coisas cooperam para bem dos que ama a Deus, né? E assim. exatamente. Pastora Elisete, nosso povo está aí, nossos amigos. Então eu quero que você fique Hum. bem à vontade, que Deus abençoe e dê toda a autoridade, tá bom? Ah, Já o café, deixa eu ver. cafezinho com coragem, dessa vez com uma caneca marca Gabi. Gabi, ó, personalizada aí, hein? Que maravilha. Depois nós vamos sortear essa daí. É, vamos aí, É, Bibi, vai sortear. vamos sortear. Sim. Pastor E Zé, cadê a fique à música de vontade, tá bom? fundo? Vai rodar aqui, tá bom? Deus Tá abençoe, bom. fique à vontade. Agora é contigo. Amém, amém, amém. Você está assistindo nesta manhã, o Café com Coragem. É uma alegria tremenda poder estar com vocês nesta manhã. E eu sei que Deus tem coisas novas, né? Todos os dias, Deus tem coisas novas
para todos nós. E sei que Deus vai nos edificar nesta manhã através da sua palavra. E me gostaria orar, em primeiro lugar, uma oração pedindo ao Senhor que nos ministra nesta manhã através do que vamos aprender. Então, todos aqueles que estão assistindo, inclina o seu rosto aí, vamos dar um bom dia, né? A Jesus, ao Espírito Santo, porque na verdade é Ele que nos dá café. E na verdade é Ele também, Deus que nos dá coragem, né? Por isso, pastor Altair colocou aí café com coragem, por isso, porque Deus nos dá café, também nos dá coragem. Pai, te agradecemos nesta manhã, Senhor, pelas tuas bênçãos, pelas tuas misericórdias, pelo teu infinito amor, Senhor. E cada manhã, Senhor, as tuas misericórdias nos renova. E agora, Senhor, que vamos meditar na tua palavra, Senhor, que vamos tratar de um tema que é tão importante. Eu te peço, Espírito Santo, que nos unge, que nos convence, que nos revela a vontade do Pai, e nos leva, Senhor, a um lugar mais alto do conhecimento do nosso Deus. Em nome de Jesus, abençoa o pastor Altair, Pai amado, e todas as pessoas que estão conectadas nesta manhã, que estão ouvindo o Café com Coragem, Pai. Só o Senhor conhece a necessidade de cada um. Nesta manhã, cada coração, enchendo-nos de gozo, de alegria e de vida. Em nome de Jesus eu te peço. Amém e amém. Amém. Desde o dia que o pastor Altair me convidou para participar do Café com Coragem, veio um tema no meu coração, um tema que quem sabe eu tenho pensado muito nesses dias sobre a saúde mental. Mas como eu já compartilhei com o pastor Altair, é um tema muito amplo, um tema que a gente não vai terminar, né? Em 30 minutos, 40 minutos não vai terminar. Então, eu escolhi um dos temas, dentro desse tema, que seria a higienização dos nossos pensamentos. E quero ler nesta manhã Romanos 12, versículo 2, como base desse tema. Diz assim o apóstolo Paulo: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, renovando as nossas mentes. Primeiro, antes de falar sobre a renovação da mente, primeiro nós vamos ver um pouquinho de teoria na área psicológica. Na área psicológica, um pouco de teoria para entender mais ou menos o que é um pensamento. Às vezes nós falamos nossos pensamentos, mas o que é realmente um pensamento? Higienização dos nossos pensamentos. Uma das coisas, nesses dias, né, desde que começou a pandemia, nós escutamos muito essa palavra. Higienizar as mãos com álcool gel, né? Limpar os móveis da nossa casa, a fechadura da porta, o carro. Sempre as pessoas vão entrar nas lojas, já está aí uma mocinha, né, com o álcool gel. Então, falamos muito do que é higienização. Mas eu estava pensando sobre a higienização das nossas mentes. Nós estamos todos os dias sendo assim, eu não sei se fala muito essa palavra em português, tem coisa que eu esqueci, golpeados, né? Atacados com muitas informações, através das notícias, dos jornais, através da convivência diária. Sempre ligamos a televisão e uma informação que vem e já bombardeia a nossa mente, nosso coração. E às vezes a gente vai
mexendo com pensamentos, né? Pensamentos que vai também prejudicar o nosso desenvolvimento como pessoa, né? Tanto no lado psicológico, como espiritual, social e enfim. Então, com a pergunta, começo: o que é um pensamento? O que é um pensamento? Segundo o dicionário da nossa língua portuguesa, um pensamento significa lembrar. Lembrar, eu lembrei que eu preciso tomar banho. Eu lembrei que eu preciso tomar café. Eu lembrei que eu preciso almoçar. Eu tinha esquecido de fazer o meu devocional. Eu lembrei de fazer o meu devocional. Na nossa língua portuguesa significa isso. Em espanhol, para os hermanos que me estão escutando, um pensamento significa recordar, um recuerdo, ou seja, recordei que necesito lavar mis manos, recordei que necesito almoçar, recordei que necesito leer mi Biblia. Então, de isso se trata sobre pensamentos. E podemos ver no ponto de vista teórico de alguns homens sábios, né? No caso de Freud, ele era um médico, neurologista, e depois, mais tarde, um grande psiquiatra. É um homem que desenvolveu bastante no que é psicanálise. Ele disse que um pensamento é aquilo que é traduzido à existência, ou melhor, um pensamento é aquilo que é trazido à existência através da atividade intelectual. Ele diz também que o pensamento é um produto da mente que pode surgir mediante atividades racionais do intelecto ou por abstrações da imaginação. Também disse que a palavra pensar tem como origem no latim, que significa pensarem, que significa pesar ou avaliar o peso de algo que eu faço. Também disse que o pensamento é um processo mental que reside na mente humana e proporciona ao ser humano modelar a sua percepção do mundo atual. De acordo com o entendido por Freud, esse médico ele trata que o pensamento se dá deslocamento da energia mental com o propósito de realizar a descarga motora, ou seja, quando pensamos, agimos. Quando pensamos, faz essa descarga motora, por exemplo, vem um pensamento, levanta a mão, eu levanto a mão. Meu pensamento, principalmente eu analiso muito no louvor, né? Na adoração, no louvor, principalmente nós latinos, tanto no Brasil como fora, né? No Peru, por exemplo, a gente gosta muito de, na hora do louvor, né? Dar uma mexida, dar uma dançada, né? Às vezes tá ali quietinho, depois um pensamento, dança, a gente começa a dançar, né? E esses pensamentos nos levam a praticar as ações diárias, né? As ações, por exemplo, tomar café. Eu pensei que eu estou agora num programa que se chama Café com Coragem. Tomei meu cafezinho. Então, os pensamentos nos levam a ações diferentes no nosso dia a dia, né? Então, para falar sobre a higienização dos nossos pensamentos, é bom também saber sobre diferentes tipos de pensamentos, que isso é uma orientação científica que nos mostra, né? Que temos diferentes tipos de pensamentos. Temos o pensamento dedutivo. O que é o pensamento dedutivo? É a modalidade de raciocínio lógico. Raciocínio lógico é uma coisa que se afirma
esse exemplo que nós estamos num tempo assim de pandemia e precisamos cuidar da nossa imunidade. Dedutivo, por exemplo, eu penso, as frutas e verduras são nutritivas para o corpo humano. As frutas e verduras são nutritivas para o corpo humano. Isso é um raciocínio lógico e que vai me levar a tomar uma atitude de comer frutas e verduras, né? Para nutrir o meu corpo e assim levantar a minha imunidade para combater qualquer tipo de doença, né? Que às vezes a gente não gosta de comer nem fruta nem verdura. O outro pensamento é o pensamento indutivo, que é um argumento que pode ser definido como uma afirmação acompanhada de uma justificativa. São pensamentos. É um argumento por ser definido como uma afirmação acompanhada de uma justificativa. Veio essa frase no meu coração ontem, né? Quando vem esse pensamento, eu falo, porque eu afirmo uma coisa, afirmo algo e depois me justifico, né? Aí vem um pensamento assim. Por exemplo, eu tenho esse sonho, né? Irei a Israel. Irei a Israel. É uma afirmativa. Aí depois vem a segunda parte, quando Deus permitir. Irei a Israel quando Deus permitir. Isso é um pensamento indutivo. Indutivo. Eu sei que eu afirmo que eu vou a Israel, mas eu me justifico. É como eu penso, quero comprar um carro, mas falta dinheiro. Uma justificativa. Conhecendo os nossos pensamentos. O pensamento analítico é aquilo que analisamos. Eu digo, quem não analisa? Nesse momento eu estou sendo analisada por um montão de gente. Né? Então, fazendo a leitura. Essa Nizete, o que ela está falando nessa manhã, que tem que ver com a higienização dos pensamentos, né? Então, o pensamento analítico é aquele que nós fazemos a leitura. Eu olho para uma pessoa e tiro minhas conclusões. Essa pessoa é muito... Ela é melancólica. Essa pessoa é muito alegre. Ela é introvertida ou é extrovertida. Essa pessoa é muito inteligente. Essa pessoa fala bem ou essa pessoa não sabe falar nada. Às vezes, né, coitados dos pregadores, quando estão no púlpito, né, que tem pessoas com todo tipo de pensamento. Uns que bate palma porque alguém pregou, mas tem aquilo. Se eu pudesse, eu puxava um fiozinho e tomava esse microfone na mão do pastor que já me enche o que ele está falando, né? Eu não estou dizendo que as pessoas estão assistindo essa live e pensam assim, mas geralmente sempre tem, né? Sempre tem um que pensa dessa maneira. Então, às vezes, são pensamentos analíticos, aquela pessoa muito analítica que faz a leitura, E ontem eu estava fazendo esse estudo e estava pensando em algumas coisas, porque às vezes eu sou muito analítica. Preciso, Senhor. É bom analisar também, ter cuidado. O pensamento sistemático. Então, o pensamento analítico com o pensamento sistemático, os dois sempre estão juntos. Analiso e critico, né? E às vezes a gente se torna pessoas muito criticonas. Você é pessoas que criticam tudo, né? Às vezes sempre tem um motivo para criticar alguém. A forma de vestir, a forma de falar, a forma de pregar, a forma de fazer as coisas, né? E às vezes são pensamentos que estão na nossa cabeça e nós não sabemos como lidar com eles. E às vezes até nos perturba esse tipo de pensamento, que às vezes a gente tem esse pensamento analítico e sistemático e depois fica assim com aquele sentimento de culpa, né? Que já é um pensamento também, que sentimento de culpa. Por que eu critiquei? Por que eu falei isso? Por que eu falei aquilo? E são coisas que nós precisamos cuidar e higienizar nossos pensamentos.
E assim, o ato de pensar é um processo realmente complexo, já que é possível. Por exemplo, é um processo, nós podemos pensar variedade de coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu estou sentada, eu posso pensar agora na Suécia, porque eu já visitei Suécia, né? E quando eu falo da vem que eu passei, os jardins que eu visitei, a água que eu toquei, as flores e as árvores que eu vi pelas ruas. E, ao mesmo tempo, a gente pode pensar um montão de coisas, pode pensar em situações, quem sabe alguém que faleceu faz 20 anos, podemos contar a história, podemos formar a história em cima daquilo que pensamos, objetos, né, que, quem sabe, de repente, o pastor Altair teve um carrinho assim, cor marrom, né? Marrom, ou sim, teve um carrinho no início da sua carreira pastoral, e aí ele fala assim, ai, quando a gente tinha aquele golzinho, quando a gente tinha, né? Então, nossa mente, nossa corteza cerebral, ela tem uma capacidade enorme de guardar coisas, e através dessas coisas que guardamos, pensamos. E às vezes estamos tão rápidos no que pensamos que temos a capacidade, por exemplo, se eu estou passando na rua e de repente cai uma folha, eu chego a uma conclusão, vai começar o outono, porque caiu uma folha. Eu estou passando, de repente, senti um cheirinho, e eu posso pensar, a minha vizinha, eu creio que tem uma plantação no jardim dela, deve ter um pé de rosa. Qual o cheiro da rosa? E nós podemos chegar a essas conclusões porque foi Deus que nos criou. E Deus nos deu essa capacidade de pensar, essa capacidade de ver muitas coisas. Por meio do nosso pensamento, podemos conseguir colocar diante de nós, né, circunstâncias, coisas, propósitos, tanto do presente como do futuro. Eu penso o que eu já consegui até hoje. Consegui ficar no Peru 24 anos, já vai para os 25 anos, né? Qual foi as situações que eu passei lá? Então, vem na minha cabeça as minhas vitórias conquistadas e vem na minha cabeça também pensamentos de alguma derrota, alguma coisa que não foi agradável. E nós temos esta capacidade de pensar tudo isso e poder fazer coisas. Depois vem os pensamentos automáticos. Por exemplo, outro dia estava provando com o pastor Altair sobre o programa que íamos fazer hoje, e ele me fez uma pergunta, e aí, como foi, né, que você conseguiu chegar no Peru? É fácil, não é fácil uma mulher poder assumir uma responsabilidade como pastora, né? E rapidinho saiu na minha mente com café e coragem. Então, são pensamentos automáticos, certo? Pensamentos automáticos são aqueles pensamentos que você não programou, que você não analisou. Às vezes são pensamentos que eles estão muito arraigados dentro de nós através das nossas crenças. Crenças, aquelas crenças que sabe que o pai nos ensinou, a mãe nos ensinou. Crenças, por exemplo, uma criança, o pai pega e, quando é pequeno, fala assim, menino, você não sabe nada, menino, você não sabe nada. E, às vezes, essa crença fica na criança que ele não sabe nada. E um dia ele está lutando para fazer, de repente, alguma coisa, e vem esse pensamento e ele fala, eu não sei nada. Eu não sei nada. Como que eu vou lutar se eu não sei nada? Às vezes são pensamentos automáticos, pensamentos bons ou pensamentos ruins, que às vezes estão aí armazenados, né, no nosso cérebro, que um momento sai. E a maioria dos pensamentos automáticos são pensamentos bons, às vezes não são pensamentos ruins, são pensamentos bons e nós não temos a culpa, às vezes, de soltar esses pensamentos, né, esses pensamentos automáticos.
Alguns estudos científicos analisam alguns pensamentos como uma síndrome. E é isso que quem sabe vai mexer mais conosco agora, né? Sobre síndromes de pensamentos. Um deles é pensamentos catastróficos. O que é um pensamento catastrófico? Geralmente, os pensamentos catastróficos são pensamentos redundantes, que repetimos o mesmo nos pensamentos, ou pensamentos negativos. Pensamentos negativos. Um exemplo. Quem sabe, né, na nossa família teve alguma situação complicada, uma situação catastrófica, triste, e às vezes com esses pensamentos catastróficos a gente fica pensando que isso vai acontecer sempre. Vou colocar uma coisa muito prática, por exemplo, casamento. E às vezes é uma família que tem 3, 4 pessoas, né? Na família, uma delas se casou e não deu certo, divorciou. E às vezes os outros estão solteiros. E na família fica esse pensamento catastrófico. Aí o outro, né, da família encontra uma namorada, pensa, vou me casar, e aí alguém da família fala assim, mas você vai se casar? Para que você vai se casar? Você não viu que a sua irmã se casou e não deu certo? É melhor ficar solteiro, é melhor ficar solteira, porque você vai se casar. E essa palavra, você vai se casar, às vezes são pensamentos catastróficos que levam a pessoa a pensar a verdade, né? Por que eu vou me casar? Se minha irmã divorciou, ou se meu irmão divorciou, eu também vou casar e vai acontecer o mesmo. Então, o que eu quero mostrar nessa manhã? Que os pensamentos catastróficos, a maioria deles, 70% dos pensamentos catastróficos são mentiras. Uma palavra que agora na pandemia está usando muito, né? Já usou assim para o Brasil, mas nos últimos dias tem usado mais, são os fake news, né? Eu não sabia nem dessa palavra, que na verdade é uma palavra em inglês. Os fake news, que são notícias falsas, né? E a maioria dos nossos pensamentos catastróficos são mentiras. É falso. Não significa que alguém na minha família se casou e não deu certo, se divorciou. Não significa que vai repetir isso em todos os membros da minha família. Não significa que alguém da minha família teve um acidente, que todos da minha família vai ter um acidente. E às vezes são pensamentos que passam pela nossa cabeça e são pensamentos catastróficos. O ser humano tem a capacidade, vocês que estão aí ligados no programa, o ser humano tem a capacidade de pensar 65 mil pensamentos diários. É pouca coisa? Bastante. Em um segundo, nós podemos pensar 10 mil, 15 mil pensamentos. E Deus nos criou assim. Deus nos criou assim. E às vezes esses 65 mil pensamentos diários que nós podemos ter, 75% deles pode ser catastróficos. Pode ser mentira, pode ser falso. E nós temos que cuidar e higienizar os nossos pensamentos. Outra síndrome do pensamento acelerado. Quem sabe você está se identificando nesse momento, né, com os pensamentos. Se você é uma pessoa que tem muitos pensamentos catastróficos, todos têm, mas se é um excesso, já é uma síndrome que precisa ser tratada, né? A síndrome de pensamentos acelerados, que existe? Pensamentos acelerados são pessoas que recebem muita informação da tecnologia. Então, você abre a internet, você entra no Face, muita informação, né? Aí fala de política, aí fala de
de luto, fala de alguns de alegria, outros de tristeza. Então, os pensamentos acelerados é a causa de muita informação, segundo a teoria do psiquiatra Augusto Cury, que é um dos nossos psiquiatras, né, no Brasil famoso, uma pessoa que sabe muito. Pensamento acelerado, esses pensamentos acelerados podem transformar em um transtorno de ansiedade, depressão e até outras doenças. Você é muita informação, a córtex cerebral às vezes está tão cheia de tanta informação, pensamentos acelerados. Não sei se você já viu, se você conhece alguém que é assim muito ligeirinha, né? Muito ligeirinha. Ao mesmo tempo que fala, eu vou fazer caminhada, ao mesmo tempo diz, não, amanhã eu vou fazer isso, oh, eu vou aqui, vou fazer aquilo. E às vezes termina fazendo uma salada de fruta, de tantos pensamentos, que a gente termina ficando assim, né? Sem saber realmente o que essa pessoa quer fazer. Pensamentos acelerados, e isso demonstra ansiedade. Ansiedade. E muitos entram num quadro de ansiedade e termina, né, com depressão. E temos que cuidar-nos com os pensamentos acelerados. Higienizar nossos pensamentos. Se eu vejo que eu estou assim tão agitado, com pensamentos acelerados, o que devo fazer? Devo tomar um tempo de descanso, dormir bem, pensar em outras coisas, quem sabe na beira de um rio olhar a água descer, né? Tocar na água, escutar música instrumental que acalma a alma, procurar uma forma de me aquietar. Eu gosto muito daquela canção, não sei se é de Gabriela Rocha, que diz Aquieta minha alma, né? Aquieta minha alma. Pastor Altair, Oi. eu conheço bem. Pastor Altair é muito tranquilo. Pastor Altair é muito tranquilo, né? É tranquilo. As coisas tá caindo e ele tá tranquilo, né? Então, são coisas que nós podemos cuidar desse lado. Agora eu vou entrar em outra parte aqui, mas ainda tem umas duas coisas que é muito, muito interessante que eu queria falar, né? Sobre os síndromes dos pensamentos, a interpretação de pensamentos. Também uma síndrome que está indo para o caminho de um transtorno de pensamento, que é a interpretação de pensamento. Muitas vezes a interpretação que fazemos da mensagem sobre o que sentimos e não do que o outro diz. Ou seja, interpretação de pensamentos. Por exemplo, às vezes eu vejo uma pessoa assim um pouco, né, com a cabeça abaixada, e no meu pensamento eu já interpreto o que está acontecendo com ela. Ela deve estar com muitos problemas. Interpreto outra pessoa que só está com a cabeça abaixada. De repente ela está meditando, de repente ela está pensando em outra coisa. E às vezes eu já estou interpretando, querendo tirar informações, já ia sair um pouquinho do espanhol, sacar informações. El hecho de ver a alguien triste, esa interpretación de pensamientos es como ya querer sacar información de la persona. ¿Me entiende, hermanos? Que me está escuchando aí del Peru. Então, essa interpretação de pensamentos, quem sabe é o que nós mais enfrentamos dia a dia. Dia a dia. Às vezes, uma pessoa está dentro do quarto, por exemplo, e na minha cabeça eu digo, essa pessoa dorme o dia todo, está dormindo o dia todo. Mas, na verdade, é o que está dentro de mim, né? Essa coisa ruim está dentro de mim, não está na outra pessoa. Eu estou interpretando coisas, porque é eu que estou com essa agonia dentro de mim, querendo que as pessoas sejam como eu. Se as pessoas não fizerem como eu, elas não
não estão agindo corretamente. Então, isso é um problema que está dentro de mim, não é que está na outra pessoa. Que a pessoa está dentro do quarto, às vezes ela está lendo, às vezes ela está pesquisando, às vezes está trabalhando, dependendo do ambiente, porque nem todo mundo tem um consultório, certo? Às vezes o quarto é aquele lugar onde a pessoa às vezes está meditando, às vezes está lendo a Bíblia, de repente está orando. Mas eu que estou agoniada, que as pessoas têm que ser do meu jeito, às vezes eu estou interpretando esses pensamentos. E aí entra um problema muito sério que é o julgamento. Eu começo a julgar as pessoas. Eu não gosto de falar coisas assim, porque nós estamos, né, numa rede social, mas já aconteceu comigo. Ou lá no Peru, por exemplo, eu tenho um gabinete que fica na igreja. Mas depois que temos mais pastores na igreja, nós temos o pastor Davi, pastor Noemi, que me apoia, que me ajuda. Então eu tirei minhas coisas de lá, tirei quase todas as minhas coisas de lá. Por quê? Porque eu dou aconselhamento, o pastor Davi também dá aconselhamento, a pastora Noemi também dá aconselhamento. Então eu falei, não, eu vou fazer o meu gabinete dentro do meu quarto. O quarto é grande, não é tão grande. O pastor tá aí conhece o meu quarto lá. A pastora Anice conhece aquele quarto lá, né? É ali que eu durmo. Então, dentro daquele quarto tem a minha cama e tem o meu gabinete. Ali tem tudo que é a minha biblioteca. Não é tão cômodo, mas tá ali. Por quê? Porque eu tirei minhas coisas lá do gabinete que fica na igreja para dar oportunidade também aos outros pastores, né, no momento de aconselhamento, poder usar esse gabinete lá embaixo. Então, eu fico muito dentro do quarto, lá na minha casa. Eu só vou para esse gabinete lá de baixo quando tem alguma. Como disse, eu tenho que atender pessoas, né? Em espanhol disse cita, né? Quando eu tenho cita com a gente aí abaixo. Mas quando eu tenho que atender as pessoas, né? Aconselhamento, área de psicologia também, fazer terapia, eu desço para a igreja e vou para aquele gabinete. Mas quando eu quero pesquisar, quando eu quero estudar, quando eu quero orar, passar tempo com Deus, eu fico dentro do meu quarto. Ou no templo. Às vezes o templo é muito grande, aí eu fico mais lá dentro do meu quarto. Mas algumas vezes aconteceu, né? Que às vezes alguém me procura lá. E alguém fala, não, a pastora tal, tá dentro do quarto. E alguma vez eu escutei alguém falar, está dormindo? Está dormindo? Já 10, 11 da manhã e está dormindo. E a coitada da pastorita tá lá de joelho orando, pedindo, clamando a Deus, né? Então, essa velocidade de interpretação de pensamentos, nós temos que ter muito cuidado. Muito, muito, muito cuidado, porque a gente pode estar interpretando pensamentos que é um problema meu mesmo. É minha agitação, é eu que gosto de ser assim, é a minha forma. E Deus tem um propósito para cada pessoa, Deus criou cada pessoa diferente. E não julgar, não interpretar, né? Eu não sei se já passou com o senhor aí, pastor, tá aí, ou com as pessoas que estão me vendo, que alguém chega para te dar um conselho na hora que, quem sabe, é a hora que você está se sentindo tão bem, e alguém chega, oh, eu tenho notado que você tem andado de cabeça muito abaixada, eu tenho notado que você está triste, olho nos teus olhos e sinto, né? E às vezes são interpretações Sim. de pensamento. E já aconteceu comigo que às vezes eu falo assim, ué, eu tô tão bem, por que essa pessoa está falando isso? Ou às vezes através de mensagem mesmo, de Facebook ou de WhatsApp, mandando mensagem assim, tipo, não, Ana, olha, você é um guerreiro, você é uma guerreira, você não pode desistir, né? Ué, mas eu estou desistindo de quê? Eu tô bem, né? Por que eu estou desistindo? Tudo isso, eu não estou combatendo que a gente deve fazer isso. Devemos fazer isso, sim. Mas devemos ter muito cuidado com a nossa interpretação de pensamento quando olhamos o comportamento das pessoas. Quando olhamos o comportamento, sem ter uma certeza de que isso está acontecendo e interpretar pensamentos.
Agora eu vou para a parte espiritual, como podemos higienizar os nossos pensamentos. Tudo isso que eu falei é automático na nossa vida, todos nós. Em algum momento tivemos pensamentos catastróficos, em algum momento tivemos pensamentos acelerados, em algum momento tivemos pensamentos, interpretação de pensamentos, em algum momento tivemos ansiedade. Todos passam por isso. Mas como nós podemos melhorar? Como podemos higienizar o nosso pensamento? Na introdução, eu fiz a leitura de Romanos capítulo 12, que é quem sabe, né? Um texto que nós pregamos muito, esse texto, de Romanos capítulo 12. O que o apóstolo Paulo, um homem muito sábio, um homem muito capaz, um homem que tinha passado por muitas experiências na vida, né? Experiências boas, experiências ruins. E às vezes eu fico assim imaginando, já pensou, Paulo, se ele ficasse pensando a vida inteira, eu fui um perseguidor da igreja. Eu atuei como um homem muito mau. Meu Deus, eu estava presente na morte de Estevão. Eu incentivei o povo a apedrejar Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. Se Paulo ficasse a vida inteira martirizando esses pensamentos de derrota, esses pensamentos de que ele era uma pessoa ruim, nós não tínhamos, né, o que nós temos na Bíblia, que é resultado do poder, da unção do apóstolo Paulo. Um homem de Deus, um homem cheio do poder de Deus, que escreveu 13 cartas no Novo Testamento, um homem que sabe dar aconselhamento, que sabe guiar os casamentos, que sabe mostrar para nós o que é santificação. Por quê? Sabe por quê? Porque Paulo, ele deixou o Espírito Santo fazer uma obra radical na sua vida. Uma obra de renovação da sua mente. Renovação da sua mente. E para aqueles que são cristãos, melhor ainda. Melhor ainda, porque podemos deixar o Espírito de Deus renovar as nossas mentes. Como podemos higienizar nossas mentes? Através dessa renovação da nossa mente. Nós viemos lá do mundão, alguns do mundo mais pequeno, né? Mas nós tínhamos uma forma de pensar, muitas crenças enraizadas no nosso coração. Pois que aceitamos a Jesus, a renovação da mente em Cristo é um fator necessário para que eu possa crescer, desenvolver na minha vida cristã, no meu ministério, no meu relacionamento interpessoal com as pessoas, interactuar bem com as pessoas, porque essa renovação da minha mente vai trazer para mim benefícios da grandeza de Deus. Como ele disse, não os conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2. Como vou saber a vontade agradável e perfeita de Deus? Renovando a minha mente, renovando as nossas mentes, renovando os nossos pensamentos, renovando a nossa linguagem, porque quando os meus pensamentos estão limpos, quando meus pensamentos estão conforme os pensamentos de Deus, então a minha boca fala coisas boas. Porque da maneira que eu penso, eu atuo, ou seja, eu estou agindo, as minhas ações demandam muito dos meus pensamentos. Às vezes a pessoa, antes de fazer coisas ruins, primeiro elas pensam, e às vezes maquina
forma histórias. E quando nós deixamos que o Espírito Santo renova a nossa mente com a palavra de Deus, então nós vamos agir da maneira que agrada a Deus e nós vamos, então, perceber essa vontade perfeita de Deus. Voy a hablar un poquito a los hermanos que me escuchan. Cuando dejamos que Dios renueva nuestros pensamientos, nosotros vamos a actuar de manera que agrada a Dios, porque la manera como yo pienso es la forma como yo reacciono. Si viene un pensamiento que alguien me ha hecho daño, entonces de repente en mi corazón yo reacciono en hablar mal de esta persona. Y cuando mi mente es renovada por Dios, entonces yo dejo que la palabra de Dios salga de mi boca hacia a las personas de una forma, ¿no?, que voy a bendecir outras pessoas. Então é isso aí, queridos irmãos, a primeira coisa que nós podemos higienizar nossos pensamentos é através da renovação da nossa mente, renovação dos nossos pensamentos. 2, pensando em coisas boas, deixando os pensamentos catastróficos de lado, só de coisa ruim, coisa falsa, né? Que às vezes não é verdade. E pensando em coisas boas. Filipenses 4:8, o Senhor nos fala através do apóstolo Paulo, por isso que eu digo, Paulo foi um exemplo de vida. Ele disse, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. É um conselho para mim e para ti. Em que devo pensar? Em que devo pensar? Devo pensar nas coisas que são verdadeiras, nas coisas que são honestas, nas coisas que é de boa fama, e se traz alguma edificação para a minha vida. Às vezes, essas conversas, né, que não traz edificação para a nossa vida, devemos evitar. Uma palavrinha que veio no meu coração, fofoca. Quem sabe o que é isso? O que é fofoca? Não tem no Brasil. Né? Aqui na Bahia, aqui na Bahia falamos fuxico. Aqui na Bahia falamos fuxico. Às vezes os grupinhos, né, se reúnem para fuxicar. Não, eu tô só pedindo uma oração, né? Eu tô pedindo uma oração, mas dentro dessa oração, esse pedido de oração sai tanto fuxico. Tanto fuxico. E está pensando em coisas ruins, às vezes trazendo coisas ruins para uma conversa que não vai edificar ninguém, né? E nós, como servos de Deus, devemos cuidar nossos pensamentos, higienizar nossos pensamentos e tratar de falar coisas boas, coisas que edificam, né? Coisas que vai transmitir saúde mental para a pessoa que me escuta e para mim mesma, né? Porque uma palavra vai, outra palavra vem, isso é consequência do que eu penso. Pode fazer muito dano a outra pessoa, sem que eu nem estou pensando, nem estou imaginando, mas posso fazer muito dano a outra pessoa. E aí, para os hermanos que me escutam no Peru, eu estou dizendo que devemos de pensar em coisas buenas, não? Filipenses 4:8, que o apóstolo Pablo nos recomenda que devemos pensar em lo que é verdadeiro, lo que é honesto, lo que é de buena fama, e se há alguma virtude em esto, devemos de pensar. Se há alguma alabanza, devemos de pensar. Se há alguma adoração, devemos de pensar. E justo estou dizendo que algo que sempre contamina nossos pensamentos é a chismoseria. A chismoseria. A chismoseria de estar entrando em assuntos que não edifica, não? E devemos nós outros cuidar nossa mente e não fazer esse tipo de coisa. Entenderam todos? Para entender que devemos cuidar nossa mente. 3, como devemos higienizar os nossos pensamentos?
buscar o reino de Deus. Mateus 6:33 diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui, buscar primeiro o reino de Deus quer dizer que nós devemos viver conforme os princípios da palavra de Deus. A preocupação, por exemplo, são pensamentos que vêm na nossa mente. Por exemplo, se amanhã temos que pagar uma conta, aí nesse tempo que a maioria está todo mundo de quarentena, né? São Paulo, creio, já saiu um pouco da quarentena, mas aí vem as contas, vem a conta de água, a conta de luz, vem a conta da internet, tem que comprar comida, tem que fazer tantas coisas, e às vezes vem aquela preocupação na nossa mente, pensamentos, o que eu vou fazer? Meu Deus, depois dessa pandemia, qual será a minha situação? Como vai ser o Brasil? E como vamos sobreviver? E vem aqueles pensamentos que são pensamentos sobre o futuro, sendo que Jesus, neste versículo, se nós vamos ler o contexto, ele nos está aconselhando, irmãos. Ele está dizendo: não os preocupeis com o que devemos de comer, beber, vestir. Não os preocupeis. Tenha paz, tenha tranquilidade. E depois o Senhor Jesus é tão maravilhoso que ele nos faz uma pergunta aí nesse texto: por se acaso eu não cuido das aves dos céus? Eu não cuido das plantas, não cuido do jardim? Por se acaso os animais estão passando fome? Elas não trabalham, elas não fiam, e eu cuido delas. E depois vem o texto: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, é uma palavra que nos ajuda a tirar esse peso dos nossos pensamentos, que é a preocupação com o dia de amanhã. Com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã não me pertence a mim, o dia de amanhã não pertence a você, o dia de amanhã pertence a Deus, o Todo-Poderoso. É Deus que cuida de nós. E quando eu estou preocupada, quer comer, quer beber, quer vestir amanhã, Deus está preocupado em cuidar-me. Deus está preocupado que eu tenha paz. Deus está preocupado que os meus pensamentos sejam pensamentos de bem e não de mal. Pode ficar tranquilo que Deus está cuidando de você. E não permita que o inimigo, Satanás é bem astuto, que fica semeando pensamentos na sua cabeça: você vai passar fome. Como será o seu futuro? Ai, meu Deus, eu perdi o emprego, e agora onde eu vou encontrar outro emprego? Às vezes atendo quase normal, mas quando já são pensamentos, excessos de pensamentos, de preocupação, aí vem, né, um insônio, falta de sono, você não dorme, você não consegue descansar, a imunidade baixa, depois vem a ansiedade, vem a preocupação, vem, como eu disse, a depressão. E Deus não quer isso, nem para ti, nem para mim. Deus quer que nós tenhamos paz, e isso é confiar nos princípios da palavra de Deus. Se vê esse pensamento: o que eu vou comer amanhã? O Senhor disse na palavra dele, no Salmo: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Se vê um pensamento: perdi o trabalho, o que eu vou fazer? São pensamentos automáticos. Responde esse pensamento com a palavra de Deus: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ah, mas é muito pouco, meu dinheirinho na poupança está acabando, o que eu vou fazer? Responde essa mesma pergunta com a palavra de Deus: o meu Deus é aquele que multiplicou o pão e o peixe. O meu Deus é aquele que multiplicou o azeite da viúva para pagar suas dívidas. E aí, em cima da sua preocupação, você vai estar nessa guerra. Diz que a nossa mente é um campo de batalha. Nossa mente é um campo de batalha. Eu vou estar combatendo os pensamentos ruins com a palavra de Deus. Pensamentos ruins com a palavra de Deus. E assim, vamos vencer essa série de pensamentos que não são de Deus.
4. Memorizar e meditar a palavra de Deus. Josué 7 a 8. Diz assim, no mesmo que eu estou falando, submete a Deus os teus pensamentos, e aí, submete os seus pensamentos à palavra de Deus, e tu vai ser bênção na sua vida. O Senhor falou assim a Josué, seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os teus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Higienizar meus pensamentos com a palavra de Deus. Essa foi a instrução que o Senhor deu a Josué. Medita na palavra. Faça da palavra de Deus a tua força. Faça da palavra de Deus o teu escudo. Faça da palavra de Deus a tua entrada, a tua saída. Responde os maus pensamentos com a palavra de Deus. E isso implica também em falar, em memorizar a palavra e falar. Porque quando nós falamos, no mundo espiritual tem uma influência muito grande e também na minha forma de escutar o que eu mesmo estou falando. Eu falo, escuto, falo e escuto. Então, a palavra de Deus vai formando em mim essa mente renovada. Essa mente renovada. Eu, nas minhas viagens, eu sei que o tempo já passou, né, pastor Thaí? Eu falei demais, meu Deus. Nas minhas viagens, algumas vezes, assim, eu tive muitas experiências com Deus. Às vezes, nos aeroportos, tive muita experiência com Deus. Eu me lembro de uma vez que eu fiz uma viagem do Peru e fiz uma conexão na Colômbia, em Bogotá. E por causa da altura, eu não sabia que lá era tão alto e me deu uma dor de cabeça, mas uma dor de cabeça terrível. Era muita dor de cabeça que eu nunca tinha sentido e eu fiquei, né? Eu até deixei minhas malas jogadas, eu sozinha ali na sala de espera, deixei minhas malas jogadas. E minha cabeça doía muito. E vinha na minha cabeça, você vai dar um derrame. Porque eu tenho um problema de pressão alta, né? E eu não tinha tomado o remédio, e a cabeça doía, vinha os pensamentos, você vai dar um derrame. Você vai ficar com neurisma. Você vai morrer. E o avião vai chegar. E você vai estar aqui morta. Você não tem ninguém mesmo. E aí eu fiquei alimentando aqueles pensamentos ali. Mas depois, sabe, eu tomei assim, café com coragem. Me levantei e falei, ó Satanás, o Senhor Jesus te repreenda. Eu não estou fazendo essa viagem para morrer no meio do caminho. Eu vou chegar no meu país, eu vou fazer o trabalho que Deus quer que eu faça. Eu vou visitar minha família. Inimigo da minha alma, o Senhor Jesus te repreenda. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Ele disse, não te deixarei, não te desampararei. Emmanuel, Deus conosco, Ele está comigo. E Ele vai cuidar de mim. E me levantei assim, assustada, quando eu abri os olhos. É uma experiência linda, mas quando eu abri os olhos, eu escutei que tinha um montão de gente com um barulho, mas fazia um barulho com as mãos para cima e conversava forte. Eu falei, aquilo ali é brasileiro. Esse barulho ali é coisa de brasileiro. Eu vou lá, eu peguei, puxei a mala, falei, são brasileiros aquele povo barulhento ali, eu vou lá. Quando eu cheguei lá perto, estava todo mundo falando português. Estava todo mundo falando português, era um grupo mais ou menos de 15 a 20 pessoas. E aí eu falei, oh, que bom, vocês são brasileiros? Sim, somos brasileiros, tal, né? Aí eu falei, olha que bom que eu encontrei vocês, porque eu estou com a dor de cabeça aqui, que eu não sei o que fazer. Estou tremendo de dor de cabeça. E aqui sozinha, eu queria ver se alguém pode comprar um comprimido para mim em alguma farmácia aqui dentro do aeroporto. Aí uma moça falou, você caiu em boas mãos, porque todos nós aqui somos médicos. Eu chego a dar vontade de chorar, e eu conto isso.
Todos nós somos médicos que estávamos aqui em Colômbia, em Bogotá, fazendo um curso, um seminário, e nós somos médicos. Meu Deus do céu! Um pegava no meu pé, outro pegava na minha mão, outro deita aqui, outro colocou as cobertinhas lá nas cadeiras, deita aqui, e começou a fazer exame em mim, outro já puxou lá uma malinha e começou a tirar remédio, me deu remédio, cuidou das minhas malas e falou: daqui 5 minutos você vai estar boa. Irmãos, e isso aconteceu, com 5 minutos eu já estava boa. Cabeça, e agradecer a ajudar na maneira de companhia. No avião, todo mundo ali era meus, como já eram meus colegas, né? Meus amigos brasileiros que estavam ali. E cada momento me perguntava: você está melhor? Você melhorou? Sim, eu estou bem, graças a Deus. Ah, que bom! E todo mundo festejando, né, a minha saúde. Então, nós nunca devemos desconfiar de Deus, da sua Amém. palavra, em algum momento difícil, porque o Senhor cuida de nós. Amém? Termino. Amém. Outra forma de higienizar a nossa mente é confessar a Deus diariamente os nossos pecados, os nossos erros. Não acumular pecados, né, no nosso coração, na nossa mente, e pequei e começo a me sentir culpável. Ai, meu Deus, eu pequei, Deus está longe de mim, Ele esqueceu de mim. Nada disso. Uma forma de higienizar nossa mente é confessar nossos pecados diariamente, com a certeza que Deus é fiel para perdoar os nossos pecados. Isso está em 1 de João 1,9, ele disse: confessamos os nossos pecados. Deus é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Então, quando vem alguma coisa que você fez de errado e o inimigo quer te acusar, diga para ele: ó Satanás, Jesus já pagou pelos meus pecados. Eu já confessei os meus pecados a ele. E ele já me perdoou. E qual é a sua? O que você vem me acusar? Jesus já me perdoou. E essa fortaleza de dizer não à voz do inimigo, não, os nossos próprios pensamentos, vai nos ajudar, irmãos, a higienizar nossa mente e renovar nossa mente para crescer na nossa vida espiritual. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 10, 4 e 5, ele diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruição, para destruir fortalezas. As armas, presta bem atenção, não são humanas. Pelo contrário, são em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. Essa é a nossa atitude correta, levar todo pensamento cativo em obediência a Cristo. E por último, manter a nossa comunhão e a nossa intimidade com Deus, porque Deus é o nosso Pai. Mateus 6, 9 e 13, Jesus ensinou os discípulos a dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória. Amém. Que Deus nos abençoe nesta manhã, de tal maneira que tenhamos pensamentos saudáveis, pensamentos que agradam a Deus
uma mente renovada em o nome de Jesus. Acredite no que Deus está te falando nessa manhã através da sua palavra e não em você mesmo, nos seus pensamentos que vêm para estragar o propósito e o plano de Deus na sua vida e na minha vida. Um abraço enorme a todos os que estão me ouvindo e um beijo a todos vocês, virtual, em nome de Jesus. E muito obrigada, pastor Otaí, por essa grande oportunidade. E café? Amém. Café com coragem. Com coragem. Meu, acabou. Chazinho. Graças, pastora. Deus te bendiga. Amém. Obrigado por ter Amém. aceitado. Obrigado por ter aceitado esse convite nesta manhã. Agradecemos aí por essa palavra Amém. de higienização da mente, né, que é tão importante neste momento. E no começo do trabalho, nosso Café com Coragem, uma das coisas que eu falei foi justamente quando nós tratamos a respeito da ansiedade. Porque a ansiedade, ela vai gerar... São 85% dos nossos pensamentos, a gente sofre, sendo que eles não vão acontecer. Isso mesmo. Então, é mais ou menos isso aí que você já falou, e hoje você falou a respeito dessa higienização. Numa próxima vez, nós vamos continuar nesse trabalho, que é muito importante, e precisamos sair da pandemia saudáveis, emocionalmente e psicologicamente também, né? Amém. Amém. Só um tempinho, pastor, que eu não enfatizei muito sobre a pandemia, mas sempre estamos assim, não? Vendo e escutando, vendo e escutando. E é pior ainda, ver e escutar. E isso fica aqui, né? Sempre de morte, sepulturas abertas, que morreu tanto. Sim. E então a pessoa quando sai de casa, ai meu Deus, vou pegar esse vírus, já vou morrer. Vamos pensar no Senhor. Salmo 121, que diz, o Senhor é meu guardador, Ele guardará minha entrada, minha saída, desde agora e para sempre. E tratar de viver a vida saudável que Deus quer para nós. Amém. É isso mesmo. É isso mesmo. Pastor, Deus abençoe. Muito obrigado por essa manhã aí. Amém. Vamos trazer outros temas nessa área aí e vou convidar a pastora para estar junto aqui, tá bom? Amém. Já passamos 10 minutos ou mais. Deixa eu ver aqui. Já? Um bocadinho, já. Um bocadinho. Deus abençoe. Um bocadinho. Amém. Deus abençoe, Amém, pastora. pastor. Manda um abraço para a mãe, um abraço para a Gabi aí. Agradecemos por essa manhã, tá bom? Eu dou, sim. Eu dou, sim, a saudação. Muito obrigada. Amém. Então, tchau, tchau. Tchau. Graças a Deus que esse nosso Café com Coragem, avançamos um pouquinho na nossa hora aí, mas tenho certeza que foi gratificante também para a tua vida e para o teu conhecimento. Amanhã, pastor Edmundo Félix vai estar conosco a partir das 10 horas, devidamente treinado. Agora vai conseguir, vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que vai ser muito abençoado. Pastor de Deus, pastor Edmundo já esteve na Coreia há um tempo, um missionário lá, um homem de Deus, voltou, a graça de Deus, uma pessoa que Deus tem usado muito, nos abençoou já tantas vezes aqui. A última vez que teve foi um instrumento de Deus na cura também da Paula. É um tempo muito precioso. Ele tem uma palavra profética para nós pós-pandemia. Então, esteja conosco amanhã a partir das 10 horas. Eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. Dizendo sempre, em todo tempo, em todo momento, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas com ele nos dará também todas as coisas. Então, um forte abraço para você. Deus abençoe a sua entrada e a sua saída desde agora para sempre. Prepare um final de semana abençoado na presença dele. Beijo no teu coração e até amanhã às 10 horas em mais um Café e com Coragem. Muito obrigado por ter participado conosco e até amanhã mais uma vez, tá bom, querido? Deus abençoe a sua vida e te fortaleça.